Estamos aqui então, sou Jorge Miller, estagiário aí do curso de Filosofia, essa disciplina do estágio 3, e dentro do nosso planejamento de estágio, curso de Filosofia, né, de 10 horas, a gente programou fazer uma entrevista com um político local. No meu caso, hoje aqui nós estamos com o nosso amigo Léo Daimler, que é vereador aqui na cidade de Esteio, Rio Grande do Sul, é sociólogo. E o Léo, então, vai nos transmitir também um pouquinho do conhecimento aí sobre a autonomia política, né, que faz parte do título do nosso trabalho, né, Léo? Então, vamos começar, então, dizendo o que seria essa tal de autonomia política. É que podia explicar melhor aí, pessoal. Bom, gente, então, primeiro agradecer o espaço, né, Jorge? Eu acho que para um curso poder falar, para um curso, uma disciplina de estágio, é sempre importante. Então, o Jorge já falou um pouco aqui, eu sou formado em Ciências Sociais na URGS e sou vereador em Esteio, então, já terceiro mandato. E fui professor a título de estágio, né? Fiz estágio em 2 escolas em Porto Alegre, tive turmas de ensino médio e escolas do estado. Mas assim, a gente então aceitei o desafio, né, para falar aqui um pouco com vocês sobre autonomia política, né? Mas primeiro conceitualizar, né? Nós queremos discutir autonomia política. Acho que nós podemos pensar em 2 áreas ou conceituar em 2 âmbitos a ideia da autonomia política. Primeiro, no fato de se as pessoas, como as pessoas constroem a sua autonomia, né? Quando a gente fala assim, a gente tem que ter autonomia, o que vem na cabeça? Autonomia, talvez a primeira coisa que vem na minha cabeça, pelo menos, é a pessoa que pensa com a sua cabeça, a pessoa ter as próprias ideias, a pessoa ter os próprios conceitos, a pessoa construir uma ideia sobre as coisas. Isso é ter autonomia, eu sou autônomo, eu construí uma coisa minha, não fui influenciado simplesmente pelos outros. Acho que essa é uma ideia básica da autonomia. Tem um sociólogo francês, Bourdieu, que diz que é possível uma personalidade individual dentro de uma personalidade coletiva. Ou seja, nós todos queremos, né, e pensamos e buscamos ter a nossa personalidade. Mas nós só conseguimos ter a nossa personalidade dentro de uma personalidade coletiva. A gente sempre pensa, organiza as ideias da nossa cabeça, mas não é simplesmente dentro da nossa cabeça. A sociedade ao nosso entorno nos bombardeia de informações, conceitos, ideias de felicidade, ideias de realização pessoal, né? Então, a nossa personalidade individual, ela é uma variação da personalidade coletiva. A nossa personalidade, a nossa autonomia de pensamento aqui no Brasil é diferente da personalidade, da autonomia de pensamento de pessoas que nasceram em outro país ou numa outra cultura, numa outra época. Porque o tipo de relação social, o tipo de influência, né, o mundo à nossa volta nos permeia, nos bombardeia de informações. Então a nossa autonomia, primeiro, ela é relativa, né? Ela é relativa. Nós podemos pensar com a nossa cabeça, podemos ter um tipo de autonomia, mas temos sempre que olhar quem nos informou, quem nos construiu daquela forma. Aí, nesse sentido, né, a gente tem que fazer o primeiro problema para pensar autonomia hoje. O primeiro problema é esse: que tipo de informação, que acesso à informação nós temos? Eu pergunto assim para as pessoas que estão ouvindo a gente: será que a mídia nos apresenta sempre a versão correta da história? Né? Será que os veículos de imprensa, eles não têm uma influência ou uma tendência, né? Direcionando, né? Será que, exatamente, a gente sabe que no Brasil, por exemplo, 6 famílias controlam todos os grandes jornais, os veículos e as televisões. Essas 6 famílias têm interesse, né? Eu poderia citar aqui, por exemplo, quantos políticos, saíram de dentro de veículos de comunicação. Será que eles não têm uma tendência a, por exemplo, defender certas ideias e ser contra outras ideias? Então, as pessoas têm que perguntar se a mídia ela é realmente independente, isenta. Segunda coisa que a gente poderia pensar é se a rede social é uma fonte independente ou boa de informação. Estava dizendo antes de um filósofo italiano que disse que Umberto Eco, que até faleceu há uns 5 anos, eu acho, que
que ele escreveu muito sobre a imprensa e ele dizia, sobre a rede social, aliás, ele dizia que a rede social criou uma legião de imbecis. Ele usava um termo muito duro para dizer isso, que qualquer pessoa com teclado, ela se empodera e ela acha que pode escrever qualquer coisa. Então está cheio de processos, as pessoas saem falando qualquer coisa, criando fake news, espalhando mentiras sobre jogador de futebol, sobre artista, sobre político. Todo mundo é bombardeado com um monte de... né? Porque é muito fácil se esconder atrás de um teclado. Na rua, né? Quando o embate é na rua, o embate público, as pessoas se retraem, elas sabem que não pode dizer qualquer coisa, mas parece que quando estão no teclado, as pessoas acham que são empoderadas. Então a rede social é um universo, é um vale tudo, né? O debate que se faz hoje sobre a eleição americana, que foi influenciada por fake news, ou seja, bombardear as redes sociais com ataques à honra de candidatos que perderam a eleição, no caso lá os democratas e os republicanos. A eleição do atual presidente no Brasil, Bolsonaro, tem uma CPI no Congresso que está investigando a fake news, né? Ou seja, existe um gabinete que se chama o gabinete do ódio, até criaram um apelido para isso, que é, na verdade, um monte de robôs de rede social com disparo. Então, assim, o acesso às informações, tanto do ponto de vista da imprensa tradicional, da imprensa grande, como do ponto de vista das redes sociais, ela tem que ser questionada, né? Que tipo de autonomia do pensamento nós construímos a partir do mundo à nossa volta? Aí lança o primeiro desafio, né? O grande desafio é nós buscarmos fontes para além das convencionais. Quantos de nós leem livros, buscam informações, ou quando pega um site que fala de uma tendência, vai num outro site diferente para tentar contrabalançar a informação? Quem é que procura, além da mídia tradicional, a mídia alternativa? Existem muitos sites, e não é nem de esquerda e direita que eu estou falando, existem sites mais autônomos, que buscam contrabalançar as informações, né? Então, poucos de nós, né, busca se alimentar de fontes variadas. Quanto mais variadas forem as nossas fontes de informação, mais nós teremos autonomia do pensamento, autonomia política. Acho que essa é a primeira linha. E a segunda linha, eu acho que os mecanismos de Estado que permitem maior autonomia dos grupos que disputam o poder político do Estado. Porque a gente tem que pensar que o Estado brasileiro, o Brasil, o Rio Grande do Sul, o município, o esteio, a política nada mais é do que o espaço que os muitos grupos que pensam diferente e que querem o controle do Estado para fazer valer alguma política, porque a gente sabe assim, não existe o bem comum enquanto bem comum. Existem vários tipos de bem comum. E o segundo ponto o segundo aspecto, o segundo âmbito da autonomia que a gente poderia pensar é aquela autonomia que o Estado dá para os grupos que disputam o poder político do Estado terem autonomia para participar, né? O que significa isso? O Estado ele é o poder político em disputa, né? E diferentes grupos disputam esse poder político. Se a gente pensar a bancada ruralista do Congresso, ela tem os seus interesses e ela é a maior bancada do Congresso hoje, né? E a bancada que defende a agricultura familiar, que são os pequenos agricultores, né? E os interesses são diferentes. Embora todos produzam produtos do agronegócio, da agroecologia, a gente pensa que é tudo a mesma coisa, mas não é. O final, né? Lá Exatamente. Então, tem interesses divergentes. Se pensar a bancada da bala ou a bancada do boi, né, ou pensar a bancada dos professores ou a bancada dos trabalhadores, dos sindicalistas, tem interesses diferentes, tem projetos diferentes e muitas vezes contraditórios. Então existe disputa política e todos têm que ter acesso a uma forma de disputa, e o Estado ele tem que ser democrático. A democracia pressupõe abrir espaços de participação para que os diferentes grupos da sociedade possam também exercer a sua autonomia política, a sua participação política.
Então, quando o Estado não cria os mecanismos de participação, ele prejudica muito a autonomia dessa sociedade. Quais são os mecanismos de participação? Existem as conferências nacionais, estaduais e municipais, existem os conselhos nacionais, estaduais e municipais, existem ferramentas como orçamento participativo, audiências públicas, consultas, né? Esses mecanismos são aqueles mais institucionalizados, né? Já tem previsão legal para isso, menos o orçamento participativo, que ainda é muito uma bandeira, né, de um governante ou outro. Mas esses espaços, e mesmo o respeito ao legislativo, né, são formas de garantir que essas demandas possam chegar, né, ou pelo menos disputar o orçamento. Né? O poder político e a disputa do orçamento são espaços importantes, e a autonomia desses grupos, para ela ser exercida, depende muito também do Estado ser democrático de fato, o Estado abrir o espaço para todos. Acho que são dois aspectos para começar a discutir autonomia política. Então, a nível de município, né? Vamos falar mais aqui dentro de município, que é onde as coisas realmente acontecem, é dentro da cidade, está mais próximo aí da convivência do indivíduo. No teu entendimento, se tu acha que na realidade do município, da cidade, o cidadão vem exercendo essa autonomia política, e também se o município, ao mesmo tempo, cria essas condições, mecanismos para exercer essa autonomia. Essas duas situações, hein? Eu acho que houve um certo revés de espaços de participação, né? Por exemplo, a Casa dos Conselhos, né? Existia onde era a antiga Câmara de Vereadores, onde eu comecei como vereador, inclusive, onde eram os gabinetes dos vereadores, viraram gabinetes dos conselhos. Cada conselho tinha uma sala, uma estrutura, né? E uma sistemática toda que favorecia que os conselhos temáticos, eles têm representação do governo, da sociedade civil organizada e das entidades. Então é um espaço onde tu discute a política do meio ambiente, a política do desenvolvimento econômico, a política da saúde. Tu pega todos os agentes da cidade e discute, avalia, propõe, critica, recebe denúncia. Então é um espaço, embora a Câmara seja um espaço de fiscalização, mas nenhum vereador é técnico de todas as áreas. Tu pode ter lá um médico, nós temos um médico, nós temos lá, eu sou professor de sociologia, um outro lá é comerciante. A gente tem uma representação política, mas não técnica. A representação técnica, ela não se dá dentro da Câmara. A Câmara faz a representação popular, isso que a Câmara faz. Os conselhos, eles conseguem fiscalizar o governo do ponto de vista técnico. E quando esses conselhos não funcionam, tu está abrindo a mão talvez do espaço por excelência e com mais qualidade de fiscalizar área a área. Exatamente. E os conselhos estão esvaziados hoje. Então, de fato, a Casa dos Conselhos, o espaço dos conselhos, ou ele não é exercido ou ele é aparelhado. O governo exerce uma pressão muito forte sobre esses espaços. Então, tem um revés democrático. A própria Câmara de Vereadores, ela é um revés democrático também, porque nós somos 7 vereadores em 10, que são da base do governo, e tem apenas 3 de oposição, embora lá na vida prática das votações, nem sempre os 3 exercem esse papel de fiscalização. Às vezes é 1 ou 2 ou 3 que de fato exercem o poder de fiscalização. Muitas matérias que eram extremamente polêmicas, que careciam de um debate público, de uma audiência pública ou de uma tramitação de mais semanas na Câmara, foram votadas em regime de urgência. Apenas para citar uma, a PPP da Corsã, a parceria público-privada da área de saneamento, que é extremamente polêmico, que ficou um ano e meio, passou uma legislatura, passou um ano legislativo, passou para o próximo, inclusive. A PPP tramitou 1 ano e meio na Câmara de Canoas. Então, um projeto tão polêmico que a Câmara de Canoas segurou 1 ano e meio, nós votamos em regime de urgência, ou seja, no período de recesso, na véspera do Natal, uma convocação de 48 horas, no dia 23 de dezembro, véspera do Natal, numa sessão às 7 horas da manhã, porque os vereadores queriam viajar para a praia.
Então, fazer uma votação do projeto mais polêmico, talvez, dessa gestão, desta forma, é um desrespeito ao debate público. Né? Eu usei esse porque esse é ridículo, esse exemplo, mas poderia pegar outras votações polêmicas em que a Câmara não se negou a fazer uma audiência pública para explicar como seria uma parceria público-privada na área de saneamento da Corsã em Esteio. Em Canoas, só para repetir, foi 1 ano e meio de debate com uma audiência pública na UBRA aberta à comunidade. Nós não tivemos nenhum debate. Então, isso são exemplos, né, de como qual é a autonomia, qual é o exercício de cidadania, qual é a forma da população se expressar se os conselhos não funcionam e a Câmara age, né, de uma forma precipitada e rápida, tratorando o assunto, projetos polêmicos. Poderia dizer o seguinte: cada política, as pessoas acham que o Estado é inchado, ou que o Brasil, ou o Estado do Rio Grande do Sul, ou o município é inchado quando tem muita secretaria. Isso não é verdade. Ele é inchado quando tem muitos funcionários que não tem o que fazer, ou, né, não tem serviço para todos. Mas cada ministério, cada secretaria, ele tem que dar conta de construir uma política pública. Em Esteio, por exemplo, foi unificado a Secretaria de Assistência com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Não tem nada que ver uma coisa com a outra. Assistência à cidadania cuida das políticas de cidadania, das pessoas que precisam de serviços elementares e não conseguem acessar pela questão econômica. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico tem que garantir o desenvolvimento econômico da cidade, né? É auxílio ao micro e pequeno empreendedor, garantia de espaço para que o comércio possa se desenvolver, enfim. Então, são duas políticas completamente diferentes. Quando tu mistura isso numa secretaria, tu está enganando as pessoas, na verdade, porque tu não faz nenhuma coisa nem outra. Nem uma coisa nem outra. Tu precisa de um corpo técnico para fazer assistência social e precisa de um corpo técnico para fazer desenvolvimento econômico. Então, na verdade, existe um revés também quando tu fecha espaços de fomento de uma política, né? Embora a população, e isso é importante explicar, às vezes acha, não, tu pode pegar as 20 secretarias e transformar em 5. Não, isso na verdade é abrir mão de fazer política pública, é abrir mão de fazer gestão. Porque saúde é uma área importante, educação é uma área importante, habitação é uma área importante, desenvolvimento econômico é importante, e todas elas têm que ter uma estrutura, todas elas têm que ter políticas sendo construídas e um corpo técnico para isso. Então, este governo também ele fechou espaços importantes. Então, se pegar os conselhos, a Câmara e a desconstituição de espaços de fomento de políticas, unificação de secretarias, por exemplo, são 3 áreas que, ao meu ver houve um retrocesso, né? Uma redução. Então, acho que é isso, Jorge. Em linhas gerais é isso. E o orçamento, tá? O orçamento é o seguinte, o orçamento público ele é muito, as pessoas falam que ele é engessado, na verdade muitas rubricas elas já vêm, por exemplo, Fundeb. Fundeb é dinheiro da educação, ele é repassado pelo governo federal e tem que ser implementado com educação. O município não tem tanta margem de manobra, né? O município, inclusive alguns impostos, eles também são específicos para custear alguma política. A margem de manobra não é tão grande. Fazendo um link em todo esse processo aí, né, dos tempos para cá, então houve o direito do voto aos 16 anos, né, pessoal jovem ainda. Então, eu tenho entendimento assim, que percebe que houve uma mudança no comportamento de autonomia, assim, consciência, jovens de 16 anos. O que tu acha assim, que aconteceu nos últimos tempos para cá, assim, esse pessoal aí, essa faixa de idade? A gente sempre a gente consegue fazer um balanço do momento histórico que a gente viveu, né? Então eu percebo que no fim da ditadura militar, né, nós já estamos aí há 35 anos da abertura política, né, havia todo um encantamento com a ideia da democracia, né? A geração, a minha, mas também, principalmente os que lutaram pela abertura política, a minha porque eu comecei a votar
da minha época, quando eu comecei, quando eu tinha 17 anos, fiz meu título de eleitor, nós tínhamos ainda uma esperança na política muito maior do que as pessoas têm hoje. E a geração anterior à minha, que brigou pela democracia, tinha uma esperança e um encantamento com a democracia muito maior, porque passaram 25 anos sem poder votar. Por 25 anos os militares tolhiram toda uma geração de participar de fato da política, de votar, de ter grêmio estudantil, de abrir sindicato, de qualquer espaço de democracia da sociedade civil ou dos mecanismos de Estado eram a ansiedade era tanta que até o Tancredo, né, quando então, mesmo não sendo um presidente eleito diretamente, era um salvador, tipo o salvador da pátria na época, mesmo sendo indireto, né? Mas a verdade é que também o desinteresse, né? Não só pelo acompanhamento da política, né? Eu vejo assim, no meu entendimento, mas também o desinteresse pela história, né? A história que aconteceu lá atrás para tentar compreender o que está acontecendo nos dias de hoje. Isso aí é uma coisa que não está assim, tá se perdendo muito, né? Nessa faixa etária aí. As pessoas hoje não conseguem vislumbrar esse encantamento na política que nós tínhamos, eu quando comecei a votar há 20 anos atrás, mas na abertura política há 35 anos atrás. Então havia um encantamento com a ideia do voto, um encantamento com a ideia da participação, um encantamento com a ideia de que nós iríamos escolher os nossos governantes e nós iríamos escolher o tipo de política que ia ser implementada. Nós iríamos ter o rumo das coisas na nossa mão. Só que nós vivemos um curto período democrático na história do Brasil. Nós somos um país que tem muito mais de 500 anos, mas com 500 anos de história do dito descobrimento para cá. Então, a história escrita do Brasil tem 500 anos. E o período democrático são esses 35 anos que nós vivemos agora, e curtos períodos, né, de democracias passadas. E período esse que foi muito manipulado pela mídia, diga-se passagem. Exatamente, também, né? sempre... tivemos ali os fiscais de Sarney, tivemos os caçadores de Marajá... Democracia relativa, né? Uma democracia relativa. Mas assim, o que eu quis dizer com isso? Que a ideia da democracia é uma ideia muito nova, né? A gente sabe que de uma geração para outra levam 25 anos. Então nós praticamente estamos vivendo a primeira geração de pessoas na democracia, né? Então, e esse curto período, ele está sendo neste momento, e aí dialogando com a pergunta, brutalmente atacado, e a ideia e o conceito da vida democrática também distorcido. Há um descontentamento com a política hoje, né? O que foi feito no sentido de luta política pelo poder do Estado, e aí o que eu quero dizer com luta política pelo poder do Estado? Esses episódios recentes, principalmente a ideia agora da Lava Jato. As pessoas saúdam a Lava Jato como uma grande operação de combate à corrupção. De fato, qualquer investigação ela é importante, tem que ser saudada, mas a Lava Jato tem elementos que extrapolam muito essa ideia de combate à corrupção. A Lava Jato tem, sim, no seu interior, a ideia da luta política pelo controle do Estado. Apenas tem um sociólogo no Brasil, que hoje é um best-seller, ele é um dos que mais vende, que escreveu, o Gessé de Souza, escreveu 3 livros sobre isso, A Elite do Atraso, escreveu A Guerra contra o Brasil, e o 3º livro não recordo, mas todos eles trabalham nessa linha, né, de que sob o pretexto do combate à corrupção se destruiu a Petrobras, sob o pretexto que era uma empresa que tinha uma participação na economia, no PIB. A Petrobras tinha uma participação de 13 a 14% do PIB brasileiro. Hoje a Petrobras tem uma participação de 6% no PIB brasileiro, ou seja, a Petrobras perdeu metade da sua riqueza e metade da sua participação na economia do Brasil. Quantos empregos? Na Alemanha nazista foi o que foi, mas ninguém fechou a Volkswagen, que era uma das maiores empresas multinacionais alemãs. Ninguém fechou a Thyssen, aquela que faz elevador. Thyssen, né? A Thyssen. As grandes empresas alemãs, por mais que houve uma guerra e fossem empresas, né,
essas empresas não foram fechadas, porque as empresas são importantes para o país. Como é que uma operação, sob o pretexto de combater a corrupção, destruiu a Petrobras, que era a maior empresa brasileira? O que destruiu a Petrobras não foi a corrupção, o que destruiu a Petrobras foi o plano de investimentos da Petrobras, que foi interrompido nesse período. E ela está toda sendo fatiada e vendida para o exterior. E aí a gente tem que fazer uma análise mais criteriosa, né, por o que o petróleo representa no mundo hoje. Todas as grandes guerras, todos os grandes conflitos no Oriente Médio, no Iraque, foram em torno do petróleo. Toda a crítica e todo o debate em cima da Venezuela, a Venezuela pode ter um governo com seus problemas, mas por que tem tanto empenho em destruir com o governo lá da Venezuela? Porque lá tem muito petróleo. E toda a Operação Lava Jato foi construída com uma cooperação internacional das agências, o departamento americano, as agências americanas, construíram junto com a Lava Jato, tanto que figuras como Deltan Dallagnol, Moro, tinham trânsito livre, o departamento de inteligência norte-americano e tinha inclusive americanos atuando dentro da Lava Jato. Isso aqui já está aparecendo em N vazamentos da Vaza Jato, enfim. A Petrobras foi a empresa mais espionada pelo Departamento de Justiça americano naquele período do governo Dilma. Então houve toda uma espionagem, toda uma cooperação norte-americana por trás da Operação Lava Jato e toda uma destruição da maior empresa brasileira. Então o petróleo e a riqueza nacional, né, como pano de fundo de uma disputa política com a bandeira da ética e da corrupção, mas que a gente tem que conseguir olhar ela de outra forma. Só que isso, o que eu quis dizer assim com isso, é que isso fez com que as pessoas tivessem uma postura em relação ao Estado e à política de desencantamento, né? O jovem hoje, ele é muito mais desencantado, desesperançado, olha a política e os políticos com distância e às vezes com aquelas ideias de ser apolítico, de querer uma escola sem partido, de não querer fazer um debate sobre temas da política. Se comparar com a década de 80 e 90 é gritante a diferença. Exatamente, isso criou um caldo na sociedade de desencantamento. E isso é muito ruim. Eu percebo hoje que muitos jovens, por eles não votariam, por eles não participariam da vida política, não se interessam por debates desse tipo, né? E pensam que a vida ela é o que está dado, né? Cada um tem que trabalhar, tentar juntar um dinheiro e construir alguma coisa. Mas ideias de um Estado, ideias de Estado, ideias de bem comum, exercer a sua cidadania, né, é algo que ficou mais distante, mais difícil e mais precário. Lembrando que tudo passa pela política, né? Então não adianta deixar os políticos em segundo plano, que todos os acontecimentos da vida eles passam pela política. E para finalizar aqui, Léo Denner, o que a gente podia deixar de reflexão, assim, uma mensagem para fazer, pessoal, não só os jovens, como os adultos também, o eleitorado, aí, pessoal que tem esse direito a voto e consegue fazer sua autonomia. Que mensagem tu deixaria, então, sim, para fazer o indivíduo fazer a sua diferença? Eu vou usar uma frase do Olívio Dutra, que diz que a política é a construção do bem comum com o protagonismo das pessoas. A construção do bem comum, este mundo novo, ou este Estado novo, essa visão de Estado e de mundo que nós queremos construir, ela só é possível com o protagonismo das pessoas. O Estado sempre será para poucos, se poucos participarem da política, e ele será para muitos e vai garantir políticas públicas e felicidade para muitos, se muitos participarem e fiscalizarem. Então, a construção de um bem comum só se dá com o protagonismo das pessoas, com o engajamento, com a participação política e com a autonomia política das pessoas. Então, deixou essa frase do Olívio como inspiradora para finalizar. Fechou completamente. Quero agradecer então aqui a presença do nosso amigo, vereador e sociólogo Léo Denner, né, por essa
entrevista aí. E desejar a vocês aí sucesso para vocês em tudo aí.